Pedro Sá, fotógrafo amador, faz visitas guiadas ao concelho. Pedro Sá, sinfanense, que, na sua opinião, é importante dinamizar a aldeia de Pias, bem como todo o concelho sinfanense. Em declarações à Rádio Montemuro, Pedro Sá reforça então a ideia para que visite o concelho, para que aprecie a boa gastronomia e para que visite os pontos importantes do concelho sinfanense. Uma entrevista que vamos então ouvir no programa Por Terras de Serpa Pinto. Sim, é bastante importante. Só através dessa forma que conseguimos valorizar e preservar a nossa região. E se não o fizermos nós, que somos os principais dinamizadores de Sinfãs, os habitantes, quem é que irá fazê-lo, não é? Mas, por exemplo, a ideia do geocaching, para quem nos ouve lá em casa, primeiro, o que é o geocaching? Exato. E porquê é que plantar, digamos, ou colocar as caches atrai ainda mais turistas aqui à região? Porque Sinfãs é um dos pontos de geocaching a nível nacional. E podíamos falar internacional, mas neste caso vamos falar aqui de Portugal. O geocaching, eu comecei a praticar geocaching fora de Sinfãs, noutras regiões do país. Foi através daí que conheci cantos espetaculares de Portugal. E então eu pensei, por que não levar esta ideia até Sinfãs? A verdade é que quando eu pensei em fazer isso em Sinfãs, já existiam vários pontos aqui no concelho criados, mais na região da Serra, mas faltava aqui na zona ribeirinha e na zona centro do concelho. Então, daí a ideia de criar vários pontos aqui na nossa zona. E neste momento temos vários geocaches pelo concelho espalhados que atraem turistas todos os anos. O geocaching é uma espécie de caça ao tesouro. Existe um pequeno container escondido em algum local de interesse público. Existem pistas online, existem coordenadas, podem ser através de mistérios, algo relacionado com a história de Sinfãs, o que acaba por ser interessante, porque uma pessoa quando procura um tesouro deste género, acaba por saber informações sobre o local onde está a procurar e acaba por conhecer cantos que se calhar nunca ia visitar se não fosse o geocaching. E para suscitar o interesse dos nossos ouvintes, Pedro, desvende-nos algumas zonas, não onde estão ao certo localizados as caches, mas algumas zonas aqui do concelho onde então os visitantes poderão realizar a prática de geocaching. Olha, eu gostava de sugerir umas muito interessantes que temos no Parque do Adário, na floresta, aqui em Sinfãs. São bastante interessantes, são caches mistério. E a zona do Bestança, da Foz do Bestança, também temos lá caches muito interessantes. Gostava de sugerir essas, sendo que há outras, há várias. No resto do concelho temos também, na zona em zona de Endais, temos bastantes caches de interesse, só junto aos moinhos. Temos na Serra de Montemuro também. Temos na zona do Rio Paiva, bastantes caches. Temos mais, deixa-me pensar, na aldeia de Pias, um bocadinho ligadas ao Bestança também. E pronto, a nível de caches, por aí. É para descobrir também, é uma forma de descobrir também o concelho sinfanense. Sim, elas estão um bocadinho espalhadas por todo o concelho. E quando eu falo nestes locais, elas não estão nos locais mais que nós chegamos lá e damos logo com elas. Não, temos que procurar os recantos mais escondidos dessas zonas. Também é esse o mais interessante. É o mais interessante. Pedro, criou recentemente o blog de viagens Indo Eu. Era um projeto antigo e que fazia sentido agora? Sim, eu vou-lhe explicar. Isso era um projeto que eu já desenvolvia no meu blog de fotografia. Mas em certa altura surgiu a necessidade de separar um bocadinho os dois. Porquê? Porque eu precisava ter separado o que é o meu trabalho, porque a fotografia neste momento é o que eu me dedico mais, sou fotógrafo freelancer, e precisava de separar as minhas viagens para um blog à parte. Porque eu reparava que havia muita gente a procurar as minhas sugestões, mas acabavam por sentir-se um pouco confusas quando eu juntava o trabalho com as minhas sugestões de viagens. E então eu decidi criar esse blog, separar as duas coisas e pronto, e foi por aí. No blog temos informações de locais que de alguma forma são importantes para mim, locais que eu visitei e me marcaram. Podem encontrar informações sobre esses locais, fotografias e ainda temos disponível também a localização desse local exato que eu fotografei, através de coordenadas de Google Maps. O blog do Pedro vai muito ao encontro da fotografia, que é também aquilo que gosta de fazer. Sim. Mas também podem encontrar, lá está, sugestões de onde ficar, onde comer, Exatamente. A boa gastronomia, a boa mesa, a boa cama, como se costuma dizer. Exatamente. Eu quando comecei o blog ainda não tinha muitas informações. Tenho que admitir que comecei um bocadinho uma experiência. E então sugeria mais localidades, por exemplo.
Neste momento vi uma grande procura e já começo a sugerir alguns locais onde ficar, onde comer, como me está a dizer. E estes locais todos que eu vou falar são principalmente em Portugal. Mas que espécie de alguns locais também para percebermos algumas viagens que o Pedro já fez, Sim. sem ser só aqui no território sinfanense. Pois, é isso que eu ia dizer, porque o blog vai ter muitas zonas aqui de Sinfãs. Eu vou falar muito da minha região. Mas a nível do país, eu acabo por falar um bocadinho de tudo, não ponho entrave a nada. Mas eu prefiro sempre as zonas de natureza, aldeias, algo de cidades. Gosto bastante de cidades, mas dentro das cidades eu vou buscar algum pormenor que me chama a atenção. Eu, por exemplo, eu não vou fazer um artigo sobre o Porto. O Porto já é bastante conhecido, já não há mais a dizer. Eu vou buscar algum pormenor dentro do Porto que eu queira mostrar ao público. E é isso que vai marcar a diferença no blog. Um fim de semana aqui em Sinfãs, o que é obrigatório visitar? Onde comer? Onde ficar alojado, na opinião do Pedro, que lá está, faz visitas guiadas por prazer, porque gosta, para dinamizar a aldeia de Pias, mas também a região. Melhor que ninguém, Pedro, para os nossos ouvintes, muitos que nos ouvem fora daqui da região do Tâmega e Sousa, onde é obrigatório, o que é obrigatório visitar, onde comer, onde ser bem recebido, porque ser bem recebido, isso é certo. Certinho. Mas aqueles locais que não podem mesmo faltar num fim de semana em Sinfãs. Olha, escolher em Sinfãs, o difícil vai ser mesmo escolher. Nós temos tantas zonas para visitar e o país, e ainda estamos tão desconhecidos para o país, porque é incrível as zonas que nós aqui temos. Nós temos a parte da serra, temos as nossas aldeias. As nossas aldeias são espetaculares e muitas delas, se perguntar, mesmo as pessoas de Sinfãs neste momento não conhecem 90% do concelho. Há muitas zonas que não conhecem. Temos a zona do Val de Estança, que é a minha zona favorita, sou testemunha nesse caso. Temos o Rio Paiva. Temos os nossos parques de lazer, que são bastantes, e praias fluviais. São tantas coisas que podem visitar aqui em Sinfãs. E os museus? Os museus também, exato. As nossas zonas mais históricas. Os nossos monumentos, que também estamos. As nossas casas senhoriais. Falo lá da minha aldeia, temos bastantes casas senhoriais de interesse público. Por isso, pontos de escolha para visitar no fim de semana não vão faltar, certamente. Onde comer, onde ficar bem alojado é uma boa pergunta. É um bocadinho injusto eu estar aqui a dizer nomes porque eu até não os conheço todos, não é? Mas posso lhe garantir que em todos que estive presentes, difícil vai ser encontrar algum sítio que não seja bem recebido. Porque onde comer, por exemplo, olha, falo ali da Gralheira, temos restaurantes espetaculares. Falo aqui de Sinfãs, onde temos restaurantes típicos com produtos da região muito bons, de qualidade, onde somos bem atendidos. Muitas vezes recebo aqui amigos meus da cidade e costumo levá-los a vários restaurantes diferentes, não vou levá-los sempre ao mesmo, porque cada qual tem o seu produto para mostrar e são bem recebidos em todos. Onde comer, por aí. Agora, onde ficar? Onde ficar também é uma pergunta um bocadinho ingrata eu estar aqui a identificar alguém, mas tanto o turismo rural, como é que eu ia te explicar, a nível da hotelaria, tanto os hotéis como as casas rurais mais pequenas, neste momento, têm uma qualidade incrível. Eu já fiquei em algumas, neste momento, para fazer trabalhos de fotografia, e posso lhe dizer que é espetacular. Olha, eu fui ainda recentemente a ficar na Récua, numa quinta da Pacheca, e posso lhe dizer que a qualidade da quinta, as nossas não ficam muito atrás. As nossas têm muitas condições para receber o turista neste momento. O que é ótimo para o povo sinfanense, mas também para quem nos ouve perceber que Sinfãs tem muito a oferecer, Pedro. Sim, Sinfãs tem muito a oferecer e está na moda neste momento. Sinfãs está pronto para receber o turista, temos todas as condições necessárias, ainda por cima com isto do Covid, não é? Infelizmente. Mas mesmo depois disto, eu acho que Sinfãs se adaptou e tem condições extraordinárias para receber o turista. Olha, eu começava por levar os meus amigos ao Val de Bestança, mas quando eu digo o Val de Bestança, não é os pontos mais conhecidos. No Val de Bestança há muitas zonas que ninguém conhece. Desde as Fragas da Penavilheira, por exemplo, que é uma zona de difícil acesso, mas que vale a pena, vale bastante a pena. Eu, a nível de Bestança, fiquei a conhecer certos pontos graças a uma time-lapse que fizemos desde a nascente até à Foz. Há vários pontos. Nós precisámos de um dia inteiro para conhecer o Val. E grande parte desses pontos tem que ser feitos através de caminhada, pelo que íamos perder muito tempo. Portanto, esse seria o meu ponto de partida. Depois, talvez visitasse as aldeias de Bostelo e Alhões. Recentemente também fui lá fotografar. São aldeias muito interessantes.
A minha vou deixar um bocadinho para o fim, para não falar sempre na minha aldeia. Pronto. Estando na serra, onde almoçar, por exemplo, eu vou sugerir se calhar a grelheira. Tanto temos lá 2 restaurantes na grelheira, tanto um como o outro, excelentes. Temos o Recanto dos Carvalhos e temos o Encosta de Moinho. São restaurantes muito bons também. Se calhar começaríamos por aí, a nossa primeira refeição. Depois, quem quiser visitar a zona de Tendais, temos os sabores de Soar de Montemuro. Peço desculpa, Soar de Montemuro, exatamente. O que é que podemos visitar mais? São Pedro, não falei no São Pedro. Uma zona de serra. E pronto, primeiro dia se calhar seria por aí e já não teríamos tempo para tudo. Eu gostava de evidenciar alguns pontos de turismo rural mais pequeninos, mas é um bocadinho complicado. Temos vários pelo Val. Se calhar vamos falar um bocadinho para o Hotel de Porto Antigo, por exemplo. O Hotel de Porto Antigo é um local muito bom também para ficar. E pronto, primeiro dia seria por aí. Segundo dia partíamos aqui um bocadinho pela vila. Também temos que visitar um pouco do nosso centro. Da nossa zona histórica aqui da vila, da parte do Minhoso, talvez. Adoro aquela zona. Podíamos visitar o Parque do Adário. É um parque, para mim, de bastante interesse e nada aproveitado pelos sinfanenses. Acredito que mais aproveitado por pessoas de fora do que pelos sinfanenses. Mas aconselho a que as pessoas comecem a visitar o Parque do Adário. Tem muitas condições para receber. E é uma zona onde se pode estar em amigos, em família, em segurança, espetacular. Depois podemos visitar, se calhar, a parte do Douro. Vamos aproveitar a tarde para a parte do Douro. As nossas praias, talvez a Praia da Granja. Em Espadaneda? Espadaneda, exatamente. Estando em Espadaneda podemos visitar as Camarão, um cais recentemente recuperado também. E há bocadinho, neste caso já seria uma volta muito grande, mas não falei em Oliveira de Douro. Em Oliveira de Douro temos a parte do Rio Cobrum. O Rio Cobrum também tem zonas muito boas. Exatamente, eu nesta época acabamos de variar ainda mais porque as reservas nem sempre estão disponíveis. Pronto, mas alguma casa rural ali embaixo? Eu vou sugerir uma onde podem jantar e ficar, que é o Solar de Douro de Miragaia. É fazer um desviozinho ali até Travanca. É uma quinta com bastante história, bastante espaço para as pessoas caminharem à noite. É uma quinta bastante grande, neste momento também é através de reserva. E lá podem fazer a refeição e podem pernoitar também. Tem várias atividades, atividades ligadas à natureza, à psicologia. É muito interessante. Eu já lá estive e é bastante interessante e aconselho. Último dia, se calhar caminhávamos em direção ao Paiva, que já estamos próximos. Quilómetro 10, por exemplo. De Travanca? Sim, de Travanca, que já lá estamos neste caso. Depois subíamos ali em direção um bocadinho a Nespreira, onde recentemente têm criado um pequeno passadiço, têm recuperado uns moinhos que ainda não visitei, tenho muita pena, mas vou tentar fazê-lo na próxima semana. Têm recuperado toda aquela zona ribeirinha de Nespreira, tem ficado espetacular, porque eu tenho visto na internet. E as mensagens que eu recebo de pessoas a dizer que já passaram por lá, porque eu recebo bastante mensagens nas minhas páginas, nas redes sociais. Seja a página do Rio Estança, seja a página da aldeia, a pedirem-me o que me está a pedir neste momento. Roteiros, a pedirem-me locais para ficar, locais para almoçar. São bastantes. E pronto, subimos ali a zona de Nespreira. E pronto, e de Nespreira, Rio Paiva e Nespreira, tínhamos ali para o dia inteiro, se calhar. Mas tínhamos de fazer uma pausa para o almoço. Uma pausa para o almoço. É o que eu lhe digo, era um bocadinho injusto a falar, porque eu sei que o nosso concelho é muito bom desde uma ponta à outra. Mas o turismo que eu pratico, as visitas guiadas que eu faço, é grande parte delas na parte de cima do concelho. Na parte do máximo de São Cristóvão até à Gralheira. Parte de baixo do concelho, conheço menos um bocadinho, daí ser um bocadinho mais ingrato ao falar sobre essa zona. É uma zona que eu tenho pena de não conhecer melhor, mas vou fazê-lo certamente neste verão porque tenho mais tempo, estou desempregado neste momento e tenho mais tempo para o fazer e certamente que noutra altura já lhe vou poder falar melhor dessa zona. E ficávamos assim ao roteiro de 3 dias. Passávamos por Travanca, Nespreira, Val do Estança, a Gralheira, aqui a Vila de Sinfãs, também a Praia da Granja em Espadaneda, Camarão, ou seja, São Pedro, 3 dias que tentávamos abranger quase todos os pontos do concelho, sendo que muito ficava ainda por visitar, isso é óbvio.
não menos importante, e temos que falar, porque é a grande atração agora deste verão, aqui no Concelho de Sinfãs, que é o baloiço do Rio Estança. Baloiço, exatamente. E que está localizado entre a aldeia de Pias e a aldeia de Boaças. Pedro, o que é que acha desta aposta, que certamente vai trazer muitos turistas ao concelho, mas também o povo sinfanense que quer realmente tirar aquela fotografia para colocar nas redes sociais, quer aproveitar as águas do concelho, que a Câmara Municipal já disse e bem, são feitas análises regularmente, ou seja, todas as águas estão ótimas para receber os sinfanenses, os turistas. Por isso será um grande verão para aqui, para o concelho. Exatamente, olha, o baloiço do Estança é prova que a simplicidade é o suficiente quando o local por si só já é mágico, que é o caso desta zona que estamos a falar. Porque o baloiço não é nada mais, nada menos que uma simples tábua e 2 cordas. Mas neste caso não é exatamente o baloiço que valoriza o local, mas o local que valoriza o baloiço. Penso que é mais isso. E acho uma excelente aposta. Gostava de falar com quem a fez, não sei quem a fez. É uma ideia que eu já tinha há algum tempo para fazer na zona do Parque do Azer de Pias. Penso que era necessário algumas autorizações e como eu nunca cheguei a descobrir coisas que eram precisas, acabei por não ir com a ideia para a frente. Neste caso, o baloiço foi feito. Pelo que me contam, foi um grupo de jovens que o fez. Sem esta ideia futura de atrair tantos turistas, seria mais para se divertirem na água, saltarem para a água. Não imaginavam o impacto que isto ia ter e que eu já imaginava o ano anterior. Porque os baloiços neste momento estão na moda. Neste momento, uma das maiores atrações do país que se procuram são baloiços. Há pessoas a fazer roteiros pelo país inteiro à procura dos baloiços. E neste momento recebo mensagens todos os dias na minha página a perguntar-me a zona de baloiço. Olha, é muito simples, apesar de haver pessoas na internet a dizer que é bastante complicado e que não vale a pena o esforço. Eu deixo-me dizer a essas pessoas que estão um bocadinho enganadas, porque se vêm à procura de natureza, é isto que nós queremos. Não vamos à procura de uma cidade, não é? Há pessoas a criticarem o caminho, há pessoas a criticarem as pedras, há pessoas a criticarem a madeira na água. Estamos numa zona de natureza, onde é isso que se espera ver. E se as pessoas não querem isso, é melhor não virem. Então, para chegar a este baloiço, é muito simples. Basta atravessar a aldeia de Pias, pela Estrada Nacional 222, e na localidade das 5 Rodas, junto ao Viveiro de Trutas, há uma calçada que vai em direção ao rio. Basta descer essa calçada. Ao fundo da calçada há uma pequena sinalética criada pelos mesmos jovens, que informa para que lado se deve dirigir para o baloiço. Neste caso é para a esquerda. Atravessam o Viveiro de Trutas e vão dar de caras com o famoso baloiço, que neste momento acaba por ter filas para fazer fotografia nele, principalmente ao fim de semana. Posso lhe dizer que o fim de semana passado havia um senhor às 7 da manhã lá para tirar fotografias. Nós em Sinfãs temos tudo mesmo. Temos a simpatia de quem recebe, temos a paisagem, temos a gastronomia, temos os vinhos, temos os nossos doces típicos, temos os locais de alojamento do melhor que há. Visitem Sinfãs, porque Sinfãs também faz parte do nosso país, não é só os locais já conhecidos. Visitem, este ano aproveitem para visitar estes cantinhos de Portugal, que têm muito para dar, até mesmo para as pessoas de Sinfãs. Este ano aproveitem para conhecer bem o concelho de uma ponta à outra e deixem as férias fora para mais tarde, porque têm tempo. Neste momento importa a nossa economia também e importa divulgar e preservar a nossa região, e só assim o vamos conseguir. E gostava de deixar outra mensagem às pessoas, que é: não estejam à espera que os outros façam tudo. Não passem a vida a criticar que não é feito isto, não é feito aquilo. Também é preciso nós fazermos. Não temos de estar à espera a tirar culpas para municípios, O município faz o trabalho deles e toda a gente faz o trabalho deles. Nós também temos de fazer a nossa parte. Não estamos apenas a criticar. Eu dou-lhe o exemplo que lá na minha aldeia eu organizo muitas vezes dias de limpeza para recolher resíduos, mesmo no rio. Nós colocámos o ano anterior umas plaquinhas nas árvores a sensibilizar as pessoas para essa problemática. São coisas simples que nós podemos fazer, não temos que estar à espera que os outros façam tudo. Também depende de nós proteger o concelho. Se todos fizéssemos isso, o concelho valia mais neste momento.
O sinfanense Pedro Sá, fotógrafo amador, faz então visitas guiadas ao concelho de Sinfãs, entre outros assuntos, a falar também do baloiço, que está agora localizado entre a aldeia de Pias e Boaças, é a nova atração do Rio Bestança. O rio, que é um curso de água do concelho sinfanense, que nasce a 1229 metros de altitude, em plena Serra de Montemuro. O baloiço encontra-se então localizado junto à Estrada Nacional 222, entre a aldeia de Pias e a aldeia de Boaças. Para lá chegar, devem então caminhar pela calçada junto aos vivários de trutas, seguindo a sinalética criada para o efeito. Deixamos-lhe então esta sugestão, porque não, para este fim de semana, aproveitar para redescobrir Sinfãs.